Então, na aula passada, no vídeo passado, né, nós discutimos o modelo neoclássico solo, né, nós vimos o modelo de solo e discutimos as propriedades. Agora nós vamos começar a falar de capital humano. Tem dois textos que eu gosto muito, que eu costumo usar em sala para discutir capital humano. Às vezes uso um, às vezes o outro, em alguns cursos dois, depende da proposta do curso. Um é um artigo do Lucas, de 88, onde ele vai discutir os mecanismos do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, Mechanics of Economic Development, é de 88, não é esse 90 que vocês estão vendo aí não. E ele apresenta um modelo teórico mostrando o papel do capital humano e usando externalidades. Salvo engano, é no Journal of Monetary Economics, que também é um belo journal. Nós estamos falando do Lucas, talvez o grande macroeconomista do final do século XX, né, do último quarto do século XX, prêmio Nobel. Então, coisa boa. Só que aí tem o problema que eu falei na aula passada, ele tem uma estrutura de programação dinâmica, de cálculo hamiltoniano, modelos dinâmicos, e eu não quero tomar esse caminho. Então, eu não vou apresentar esse do Lucas, que eu gosto muito. Se alguém tiver interessado, fala comigo, é só pegar, como eu gravei o curso de Macro 1 da pós, eu faço o modelo do Lucas, então depois me pergunta que eu te dou, é só ir lá. Tá? Tem um canal no YouTube, que é onde vai ficar isso aqui também, se não der problema. Não sei se tem limite de tamanho lá, que eu vou fazer, mas se não tiver, vai estar esse, vai estar os cursos antigos. Aí vocês procuram o modelo de Lucas lá, a aula está completa, se quiser nota de aula eu passo. Aqui eu não vou discutir isso. Aqui o que eu vou fazer é um de 90, apesar de o artigo ser de 88, o de 90 meio que motiva, né? Essas coisas que acontecem às vezes quando a gente publica. Mas esse artigo de 90 é bem mais simples, do Lucas, e Why doesn't capital flow from rich to poor country? Então ele quer saber por que o capital não sai dos países ricos para os países pobres, e ele tá publicado na American Economic Review, a edição de maio, mas ainda assim a American Economic Review, vocês sabem que é talvez a mais prestigiada revista da nossa área, junto com a Econométrica. Então é um prêmio Nobel, com artigo na American Economic Review, coisa fina. Eu recomendo que vocês leiam. Esse de 90 é uma leitura mais tranquila, não precisa de programação dinâmica nem nada do tipo, e é o que eu vou discutir aqui. No próximo vídeo eu vou falar do Monkey, Homer e Weil, que é outra maneira, não tem externalidade, é modelo de solo mesmo com o capital humano. Então vamos lá. Lucas está curioso de saber por que o capital não sai dos países ricos para os pobres, já que, em tese, nos países pobres tem mais oportunidade de investimento, tem mais oportunidade de investimento. Em termos de linguagem de modelo, a chave é de rendimento decrescente. Né? Por quê? Porque nós sabemos que rendimento decrescente quer dizer que quanto mais capital, menor o acréscimo de ganho dele, menor então vai ser a remuneração do capital. No modelo, normalmente a gente pensa em K sobre L, é só olhar a função de produção que você vai ver que a taxa de juros cai em K sobre L, quanto maior K sobre L. E aí você pega, por exemplo, a Índia, que é o país que ele pega, ela tem um estoque de capital menor que os Estados Unidos e ela tem uma população muito maior que os Estados Unidos. Então, K sobre L deles é bem menor que o dos Estados Unidos. E o que se esperaria era que o capital fosse buscar essa rentabilidade na Índia. Então, a pergunta é, por que o cara investe nos Estados Unidos, uma economia que já tem muito capital, rendimento decrescente está presente, e vai investir na Índia, que tem menos capital. Numa linguagem menos formal, menos de modelo, a ideia é que lá na Índia estava cheio, aqui no Brasil, por exemplo, está cheio de oportunidade de investimento que já foi ocupada nos Estados Unidos. Então, por que não investir nesses países, gerando um fluxo de capital intenso para esses países e ajudando aí a diminuir as diferenças de renda? Então, essa é a preocupação do Lucas. Vamos pensar uma função de produção desse tipo aqui, YTAK elevado a beta, é aquela que a gente estava usando da vez passada. Imagina que isso aí é o K sobre L, né, que é o capital por trabalhador, que você já dividiu por L. Então, essa é a função de produção. A taxa de juros, aí, para quem não fez o exercício ainda, está aqui a manha, né? A remuneração do capital, que é a taxa de juros, né? Ela vai ser dada pela derivada em relação ao capital. Então, é beta A, K elevado a beta menos 1. Se você quiser escrever em função de produto por trabalhador, ela vai ficar beta A1 menos beta, Y beta menos 1 sobre beta, e aí você tem
ela em função do produto por trabalhador é mais ou menos resolvendo, jogando Y ali, que você encontra esse resultado. Supondo que os países são diferentes apenas por conta da dotação de fatores, ou seja, os países são absolutamente iguais em termos de tecnologia, em termos de beta, em termos dos parâmetros, mas eles têm dotações diferentes de fatores, ou seja, tem a quantidade de capital e trabalho é diferente. Então, no país I, a taxa de juros vai ser dada por beta A1 sobre beta, YI beta menos 1 sobre beta. E a razão, então, a remuneração do capital nos dois países, então, vai ser RI sobre RJ, né? Esse beta A1 sobre beta cancela, fica aí os YIs e Js, que arrumando direitinho vai ficar YJ e YI. Repara que virou beta 1 menos 1, porque é ruim trabalhar com beta menos 1, porque beta é um número de 0 e 1, né? Rendimento decrescente, modelo neoclássico, beta entre 0 e 1. E aí é negativo, e é ruim pensar negativo. Então você inverte, fica um menos beta, mas repara que aqui em cima está o J, não mais o Y. Lucas usa beta igual a 0,4, que é um valor razoável para as estimativas de beta. O artigo clássico veio bem depois, nessa época, mas tem um artigo aí do Douglas Goley, salvo engano, de 2001, no Journal of Political Economy, JPS, ou outro journal aí top, né, em economia, onde ele faz uma discussão para vários países e tal, e chega nesse valor de 0,4, entre um 0. É 1/3 e 0,4, fica 0,35, alguns autores trabalham, mas está nessa faixa. O Lucas usa 0,4. E considera os dados dos Estados Unidos e da Índia. Então ele vai calcular o produto por trabalhador dos Estados Unidos e na Índia, aplica nessa fórmula. Então, beta igual a 0,4. Está aqui a fórmula, beta igual a 0,4. Você pega o produto por trabalhador nos Estados Unidos e na Índia, bota aqui, e você encontra qual deve ser a razão da taxa de juros dos dois países. E ele vai dizer o seguinte: a remuneração do capital na Índia, usando essa fórmula que vem do modelo básico, do modelo neoclássico básico, devia ser 58 vezes maior na Índia do que nos Estados Unidos, a remuneração do capital. O R da Índia, 58 vezes maior. Quando eu substituo aqui beta 0,4 e boto os produtos por trabalhadores, o R da Índia é 58 vezes o dos Estados Unidos. Ora, é muito grande para você argumentar em cima de fricções, custo de transação, alguma imperfeição de mercado. A Índia nem problema de língua tem, que eles falam inglês. Para o Brasil você podia dizer, tem problema de língua, tem que contratar um advogado, porque a lei é diferente e tem que adaptar os contratos. Mas a gente está falando de 58 vezes, cara. Não é pouca coisa, não. Pensa isso em cima de um fluxo de trilhões de dólares que tem rodando o mundo. Ou um investidor que vai investir, uma grande empresa, fazer um investimento na casa de $1 bilhão. Então tem que ir para lá. E, em certo sentido, vai. A gente viu muito fluxo de capital para a Índia, para a China. Esse fluxo de capital foi visto. Mas a coisa tinha que ser mais intensa do que está acontecendo. E Lucas fica muito incomodado. Porque isso não está acontecendo e ele não compra essa ideia que são essas fricções ou alguma imperfeição, o cara não sabe bem o que está acontecendo na Índia, prefere não arriscar, ele acha que não dá para explicar uma diferença tão grande. E aí Lucas diz, mas calma, tem uma coisa aqui que a gente está esquecendo. Se o que importa é K sobre L, e nos Estados Unidos o trabalhador é mais produtivo do que na Índia, e nesse exato momento a gente não discute a razão, certo? Pode ser porque as instituições americanas estimulam mais a pessoa a trabalhar, pode ser por causa do capital humano, o trabalhador americano pode ser mais qualificado que o da Índia, pode ser por uma questão de a própria complementaridade com o capital, ou com outras medidas. Essa é uma discussão que vai longe. Lucas vai usar o argumento de capital humano. Mas tem, por exemplo, a questão de instituições que nós vamos discutir no final dessa unidade, que pode afetar a produtividade do trabalho via incentivos inadequados. Então, o que o Lucas vai fazer? Ele vai estimar lá na época e ver qual é a produtividade do trabalho Estados Unidos vis-à-vis Índia, né? Então, você pega basicamente aquele Y sobre L da unidade passada, comparar o tamanho. E aí, ele argumenta o seguinte: no mesmo período, o trabalhador médio americano produz 5 vezes mais que o indiano. Então, já disse,
Você pode pensar várias razões para explicar isso. Talvez as mais importantes, né, em termos de economia seja questão institucional, capital humano, ou alguma complementariedade. Tem sempre os estruturalistas que vão dizer que isso é uma questão da estrutura produtiva. Tem aí um apanhado de explicações. Mas o Lucas diz isso, olha, acontece que o K sobre L não é uma boa medida, porque o L é americano, quer dizer, se tem 10 trabalhadores dos Estados Unidos e 10 da Índia, na Índia, né? Quer dizer, se o cara da Índia vai para os Estados Unidos, aí ele começa a ter a produtividade do trabalhador americano, e isso também é uma coisa observada, quer dizer, alguma coisa lá. Aí o diferencial é mais capital humano mesmo. Se ele acumula o capital humano, ele vai, porque o problema não está no DNA da Índia, numa coisa assim, pelo amor de Deus, nem botem isso na mesa, por favor. O que está são incentivos ou então a própria acumulação de capital humano, que é diferente, né? Que é diferente. Então, claro que isso, o cara, quando ele migra, tem uma adaptação para fazer. Eu já morei nos Estados Unidos. Você tem uma adaptação. No começo você fica meio zonzo, assim, o que está acontecendo aqui, nas palavras inesquecíveis do poeta, do Vinícius de Moraes, cadê o Botafogo? Né? Aqui não tem Botafogo, não dá para viver direito. Mas depois você se adapta e tal, as coisas funcionam. Então o Lucas mostra essa diferença, Então, o que ele está dizendo na prática é aquele A que nós falamos no modelo de solo, que eu digo, olha, tem que multiplicar o L pelo A, o Lucas está dizendo isso, olha, eu tenho o A, aquele primeiro exercício do 58, esqueceu do A. Ele dividiu por L, mas não dividiu por A. Então, vamos usar o A e ver o que acontece. Aí nós vamos usar a função de produção desse tipo aqui, com Y e K por unidade de trabalhador, que é o que nós estamos fazendo. O Y aqui é a unidade por trabalhador, mas agora tem o A. Eu vou usar a função agora com Y igual a K, a barra, a L, 1 menos beta. Essa aqui é que a gente estava usando no argumento anterior. Nós usamos esse tipo de função que gerou esse cara aqui, né? É só passar o L lá para o outro lado, o beta cai. Então fica assim. Eu estou usando essa daqui, e é como eu disse lá, o A entra e sai, porque isso aqui é tudo coeficiente constante, então tem uma barra que gera isso. Aí vai ficar a mesma que nós usamos no vídeo passado, e eu vou chamar o por unidade efetiva agora de til. Né? Então, em vez de minúscula, na unidade passada eu usei minúscula porque eu só trabalhei com ele. Como eu já peguei o minúsculo aqui nesse vídeo para a unidade por trabalhador, eu vou botar um til para a unidade por trabalho efetivo. Então está aqui o produto por unidade de trabalho efetivo. Você repara que se você definir a barra como A1 menos beta, as funções são as mesmas. Então não tem nada aqui que eu esteja fazendo de muito complicado. Dessa forma, com A ajustado para cada país, a razão entre a remuneração do capital passa a ser dada não mais pela razão entre o produto por trabalho, como nós fizemos a conta há pouco tempo, mas pela razão entre o produto por unidade de trabalho efetiva elevada a 1 menos beta sobre beta. A conta vai ficar igual, por isso que eu não preciso fazer de novo. Mas aqui vai ficar, em vez de ser y, vai ser y til, yj, yi, y til j, yi til. Então é só isso que vai acontecer. E aí, com esse ajuste, Lucas diz, olha, então a remuneração do capital na Índia é em torno de 5 vezes maior que nos Estados Unidos, fazendo esse ajuste. É um número bem menor que o 58. O 58 é espantoso, entendeu? Se você dizer, pelo amor, fala sério. Tem alguma coisa errada aqui. 5 já é um número, é 5 vezes. Mas ainda assim, é muito alto. Nós estamos falando para o mesmo investimento, uma remuneração 5 vezes maior na Índia. E volto a dizer, o Índia é o exemplo que o Lucas dá. Se vocês pegarem o artigo, High Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries, American Economic Review 1990, botem na internet. Vocês podem acessar pelo portal periódico, caso vocês não esteja disponível, pelo acessar o periódico, pelo periódico da CAPES. Basta entrar com o e-mail da UNB, fazer o login lá, explica lá. Vai lá, CAPES, periódicos que explica. Vocês pegam o artigo e daí vocês leiam lá. Ele fala da Índia, é o exemplo dele. Mas você pode pensar Brasil também, os valores vão ficar diferentes, mas a lógica vai pegando. Continua muito alto. E aí Lucas diz, então pera lá, então eu vou ter que botar algum tempero nesse modelo neoclássico. Modelo neoclássico, tudo bem.
botar o A, o modelo continua o modelo neoclássico, ainda é um modelo de solo, inclusive nós apresentamos aqui com A. Mas eu vou ter que botar um tempero maior, vou botar uma externalidade. Externalidade bagunça o modelo neoclássico. Eu não sei se aqui já fizeram micro, setor público, mas lá em Introdução à Economia vocês veem que externalidade sai um pouco daquele paradigma neoclássico, assim, digamos, raiz, né, o neoclássicozão. Mas o Lucas diz, olha, eu vou botar. Por quê? Porque quem manda é o dado, eu não estou conseguindo explicar os fatos com aquele modelo. Então eu preciso modificar o modelo e ele modifica colocando externalidades, que é uma abordagem tradicionalíssima em economia, é conhecido, está na tradição econômica. O Lucas não está inventando nada. O Lucas é heterodoxo, não estou dizendo isso não, pelo amor de Deus. Ele está pegando um instrumento que o pessoal de micro usa muito, o pessoal de setor público usa o tempo todo e está incorporando no modelo, que é a ideia que o capital humano gera externalidades, ou seja, se você está num ambiente onde as pessoas estão mais qualificadas, você é beneficiado por isso. Então, quando vocês resolvem estudar mais, então vocês podiam ter terminado lá o colégio e ter ido para o mercado de trabalho. Vocês vão ganhar dinheiro. Vocês estão abrindo mão de ganhar dinheiro para estar aqui. Não, eu não, professor, eu trabalho. Eu digo, tudo bem, você podia estar trabalhando mais horas, porque essas horas que você está aqui, você não está trabalhando. Não, mas eu estou assistindo seu curso de noite, eu estou vendo esse vídeo a 1h da manhã, porque, assim, aí você está me implicando porque o curso ficou remoto e essas coisas acontecem. Mas se nós estivéssemos no semestre normal, daí você estaria na sala de aula, espero, e esse tempo podia estar no trabalho. Então, você está abrindo mão dessa renda para acumular capital humano. A ideia que o Lucas traz é que não só você está se beneficiando disso, como você vai beneficiar as outras pessoas que estiverem trabalhando com você. A tua qualificação ajuda os outros. O que é bem razoável, tem uma lógica aí dentro, né? Você chega para o cara e diz, faz isso aqui para mim. Não tem nem ideia. Vai você, tem que explicar e tal. Faz isso aqui para mim, está feito. Bem mais tranquilo. Então, tem um pouco essa ideia externalidade do capital humano. E aí eu vou te pedir para considerar agora a função de produção y, AK elevado a beta, HA elevado a gama, y é o trabalho efetivo, esquece o tio, porque eu deixei o trabalho lá. Vai ser ruim ficar mudando notação, né? Eu peço desculpas. K é o capital para o trabalho efetivo, mas eu estou dizendo, vocês têm o vídeo para voltar. E tem os slides. Então, e HA é o nível médio de capital humano, que vai estar elevado a gama, que é o parâmetro associado à externalidade. Se gama for 0, quer dizer que as externalidades não têm peso, e nós voltamos ao modelo original. Mas se gama for maior que 1, a externalidade conta. Então, a externalidade tem esse efeito de aumentar a produção. Então, para gama maior do que 0. Gama maior do que 0. Eu falei 1, mas é 0. Bom, com essa função de produção, a remuneração do capital passa a ser, é só derivar em relação a K, deriva em relação a K, faz o ajuste para Y, então vai ficar beta, A, 1 sobre beta, Y, beta menos 1 sobre beta, H, esse cara aí. Lucas estima que o valor de gama seja 0,36, ou seja, um aumento de 10% na média de capital humano eleva a produtividade do trabalhador, na produtividade do trabalhador individual em 3,6%. Não é que ele só eleva isso, ele tem um impacto em você, mas ele vai ter esse impacto da média no total 0,36. Então, o gama seria 3,6%. Então, o gama, quer dizer, não é o seu impacto, é o seu. Aqui é o que dá no agregado, o efeito da média do capital humano. Então, 0,36 é o valor de gama. E aí, com a introdução da externalidade, a razão entre a remuneração do capital na Índia e nos Estados Unidos cai para 4%. O da Índia agora começou mais 58, caiu para 5 e agora está 1,04. Essa diferença, o Lucas diz, aí pode ser alguma imperfeição de mercado, uma fricção. O cara diz, mas eu vou abrir uma empresa lá na Índia, eu tenho um custo danado. Até para ir lá, né? Posso abrir aqui na minha cidade. Tem esse problema de leis que mudam e eu vou ter que ter um escritório de advocacia. Ele acha assim, 4%. A gente estava falando de 58 vezes, depois de 5 vezes. Agora nós estamos falando de 1,04 vezes, bem razoável. E aí o Lucas diz, então é por isso que o fluxo não acontece tanto. A questão aqui é a externalidade associada a capital humano. Então, Lucas conclui que se você quiser realmente entender esse processo, você precisa não apenas colocar o capital humano
Isso ele fez no segundo exercício, ele botou o capital humano e ficou ainda mais de 5 vezes, mas você precisa de considerar também as externalidades do capital humano, que é de acordo com o artigo dele de 88, né, que foi o artigo que eu tirei aquelas citações lá do começo do curso sobre o que é crescimento, o que é teoria. Foi esse mesmo artigo, é um artigo clássico dessa área de crescimento econômico. Né? O Lucas resolveu dar o ar da graça, e aí quem é esperto aproveita, porque o Lucas é um cara que tem muita coisa a dizer, né? Quer dizer, já disse muita coisa, eu creio que ele até já esteja aposentado, mas ainda assim tem muita coisa a dizer, e vale a pena prestar atenção no que ele diz. Significa que você precisa concordar, precisa que você preste atenção, entende o argumento. Pode ser que, professor, eu não acho que a diferença que capital humano explique. Tudo bem, eu confesso que eu também tenho lá meus questionamentos. Eu acho que capital humano é muito importante, mas talvez não tanto quanto alguns autores coloquem. Eu estou mais olhando para as questões das leis e principalmente a parte da competição que vem lá do Edward Prescott, que também é outro economista excepcional, prêmio Nobel, etc, etc. Então, esse vídeo ficou mais curto porque a ideia é só... Eu até pensei em casar com outro, mas a verdade é que vídeo curto é melhor do que vídeo longo, acho que para vocês e para mim na hora de carregar, de salvar. Então ficou aí esse modelinho, essa ideia do capital humano com as externalidades, e eu recomendo bem que vocês leiam o artigo, que é um artigo legal de ler, e a American Economic Review e a Robert Lucas. Então, vale a pena dar uma lida. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu estou parando aqui com esse vídeo.